o que é que a renovação de água e o volume de renovação de água da tua piscicultura, do teu viveiro de piscicultura, tem a ver com a busca pela melhor produtividade, por mais eficiência de produção aí na tua piscicultura. Vamos embora comigo? Bom, o meu nome é Soraya e eu sou a sua professora de piscicultura. Nosso tema hoje é renovação de água, né? Então, tem muita gente que acha que não ter água renovando ou não ter volume de água, né? A água não está entrando e saindo o tempo todo, acha que isso não vai trazer, não vai, primeiro que não vai poder produzir peixe, né? Primeira coisa, já está equivocado, tá? Já está errado. Você pode produzir peixe. Não, e muito pelo contrário, né? O que precisa ficar entendido aqui para que você tenha eficiência de produção de peixes é o seguinte: se você entende o que é qual é o máximo da quantidade de peixes, qual é o máximo da quantidade de quilos de peixes que você pode produzir dentro do teu viveiro, com aquelas condições que você tem. Então, com aquele tamanho de viveiro, com aquele volume de renovação de água, mesmo que você tenha um volume de renovação de água diferente no período de secas e do período de chuvas, você consegue adaptar e colocar a quantidade de peixes para buscar a máxima eficiência de produção dentro do teu sistema. Então, é muito mais importante você conhecer o tamanho, primeira coisa, conhecer o tamanho do teu viveiro. Então, saber a medida ali em metros quadrados, né? Qual o tamanho da tua área de piscicultura. Em segundo, saber qual é o volume de renovação de água. E aí, se no caso de você ter uma piscicultura onde você tem renovação de água, volume de renovação de água distintos no período de seca e no período de chuvas, faz total sentido você conhecer qual é o volume, e claro, um volume médio, né? Um volume ali estimado de água que você tem em cada um dos períodos da época climática e da tua região. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho volume reduzido no meu período de secas, e o período de seca é exatamente onde você vai ter um peixe chegando mais próximo do peso de abate, ou um peixe mais pesado, você vai precisar considerar a compra, a quantidade de peixes de alevinos que você vai colocar dentro desse teu viveiro, considerando essa situação, né? Esse cenário que você vai estar com o seu ciclo de produção na metade da fase, né? Na metade do peso de abate, com um volume de renovação de água reduzido, ou o contrário, né? Também pode ser verdadeiro. Então, você sabendo qual é o volume de renovação de água que você tem, né? Se varia ao longo do ano, ou se não varia ao longo do ano, mas que você tenha a possibilidade de estimar qual é a quantidade de água que você tem no período de seca, qual a quantidade de água que você tem no período de chuvas, isso vai te ajudar muito a fazer o quê? A comprar a quantidade de alevinos correta. Porque errar na eficiência de produção ou ter mal eficiência de produção por conta de baixa renovação de água está diretamente ligado com o teu erro da quantidade de peixes que foram colocados dentro do teu viveiro, ou com o erro da estratégia que você utilizou ao longo do teu ciclo de produção, pensando que talvez o jeito que você estava fazendo era buscando a máxima eficiência de produção. Então, se você não sabe tamanho do viveiro e volume de renovação de água de dentro do teu viveiro, você não tem como saber qual é a densidade, qual a quantidade de peixes ou de quilo de peixes que você vai trabalhar dentro do teu viveiro, e a partir dessa informação pensar na capacidade de suporte, ou no máxima capacidade que o teu viveiro consegue colocar. Porque dá uma olhada aqui num exemplo que eu trouxe. Eu posso considerar, vamos dizer que eu tenho lá um viveiro de 1 hectare de lâmina d'água e que eu tenha identificado que esse meu viveiro de 1 hectare de lâmina d'água tem a capacidade de suporte de 10 toneladas, ou seja, eu vou usar
uma densidade de peixes de 1 quilo de peixe por metro quadrado, porque eu sei o tamanho do meu viveiro, 1 hectare, e porque eu sei o volume de água que ele tem renovando ao longo do ciclo de produção. Então, ali em torno de 10% aproximadamente. Se eu sei disso, eu sei que que eu consigo produzir ali dentro desse meu viveiro 10 toneladas de peixe. Ok. Só que 10 toneladas de peixe, olha isso, 10 toneladas de peixe podem ser muitas, a gente tem muitas maneiras de ter 10 toneladas de peixe, né? Então, imagine se eu tenho lá 10 mil peixes de 5 gramas, eu tenho 50 quilos, tá? 50 quilos de peixe dentro do viveiro. E se eu falei que a máxima capacidade é 10 toneladas, tá longe de chegar. Então, eu tenho lá 10 mil alevinos de 5 gramas, eu tenho 50 quilos de peixe. Esses mesmos 10 mil peixes que eu tenho aqui, quando eles atingem 200 gramas, eu tenho 2 mil quilos de peixe dentro do mesmo viveiro. Né? Então, 10 mil peixes com 200 gramas, eu tenho 2 mil quilos de peixe. Lembre que o máximo capacidade que eu consigo produzir de peixe no meu viveiro é 10 toneladas. Quando esses meus 10 mil peixes atingem o peso de 1 quilo corporal, o peso médio de 1 quilo, eu tenho 10 toneladas de peixe. Eu tenho 10 toneladas de peixe. 10 mil peixes vezes 1 quilo, eu tenho 10 toneladas de peixe. Ok. Se a espécie de peixe que eu estou produzindo é uma espécie que eu vou comercializar, que o peso de comercialização ali da região ou para o lugar onde eu vou comercializar for um peixe de 1,2 kg, eu já não consigo chegar o meu peixe no peso de abate, a não ser que eu vá fazendo despescas parciais. Existe outra maneira de eu fazer isso se eu não tenho maior volume de renovação de água disponível? Existe. Por exemplo, eu colocando um aerador. Porque quando eu coloco um aerador, eu aumento a disponibilidade de oxigênio e com isso eu consigo aí produzir em torno de 500 quilos a mais para cada meio CV de potência de aerador. É aproximadamente aí a conta que a gente consegue fazer pensando na quantidade de oxigênio, no aporte de oxigênio que eu estou colocando dentro do viveiro. Acontece que a quantidade de peixes, ela não depende única e exclusivamente do aporte de oxigênio, ou da quantidade de oxigênio disponível ali dentro do viveiro. Não depende única e exclusivamente disso. Depende também de outros parâmetros de qualidade de água, como, por exemplo, a concentração de fitoplâncton, como, por exemplo, a concentração de amônia total e amônia tóxica, de nitrito, e tudo isso vai ser impactado negativamente quando eu aumento a quantidade de peixes, achando que a quantidade de 200 gramas ou 1,5 kg, né? E eu tenho 10 mil peixes, acho que esses meus 10 mil peixes vão chegar em 1,5 kg, mas eu não consigo fazê-los chegar em 1,5 kg. Opa, parece que eu perdi a conexão aqui no YouTube. Só um pouquinho, gente. Gente, tá tudo certo com a conexão aqui no YouTube? Vocês estão me ouvindo? Galera do YouTube, tá conseguindo me ouvir direito? Quem tá no Insta tá me ouvindo? Ok, obrigada. Eu tive uma queda de conexão aqui, perdi até a tela. Ok, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de. Se eu não entendo o que é capacidade de suporte, se eu não entendo a quantidade de peixes que tem, se eu não entendo o tamanho do meu viveiro, se eu não conheço o volume de renovação de água, para que a partir disso eu consiga identificar a capacidade de suporte, o que pode acontecer? Que a capacidade de suporte é identificada aí pela quantidade de renovação de água que eu tenho também disponível dentro do meu viveiro. O que pode acontecer? Primeiro, eu comprar a quantidade de peixes errada. Então, dei o caso aqui, esse exemplo, né? Então, eu precisaria ter 10 mil, eu comprei 10 mil peixes pensando em fazer 15 toneladas, mas o meu viveiro só suporta produzir 10 toneladas. Inevitavelmente, eu vou ter problemas ao longo do caminho se eu não encontrar soluções, tá? Então, a primeira coisa é
comprar a quantidade de peixes errada porque eu não tenho conhecimento. A segunda coisa é eu ir comprar a quantidade de peixes achando que a quantidade está certa, e o fornecedor de alevinos, por exemplo, me falar, olha, mas cabe mais peixe dentro do teu viveiro, sem que ele conheça o teu sistema, por exemplo, sem que ele saiba qual é o volume de renovação de água que você tem, sem que ele saiba qual é a eficiência, o tipo de estrutura você tem na tua piscicultura. E aí você aceita uma quantidade de peixes além daquilo que cabe dentro do viveiro. Outra coisa que pode acontecer, você está comprando, chegou lá para comprar 10 mil peixes e o fornecedor do alevino está com um pouco de peixe sobrando, e aí ele fala assim para você, olha, se você levar mais 3 mil peixes, eu te faço um precinho camarada. Então, ele faria lá, se ele está te vendendo por R$350 o milheiro, e esses 3 mil peixes a mais aí, ele vai te vender a R$200 o milheiro, né? Ou seja, ao invés de você pagar 700, R$1.050, você passaria a pagar R$600. Aí você pensa, nossa, é um descontão. Acontece que você vai levar 3 mil peixes a mais que não vão caber dentro do teu viveiro. E que, além de não caber, vão trazer piora na eficiência de produção dos peixes que você está levando, com grande possibilidade de ter mortalidade da metade ou a partir de algum momento ali, tá? E a outra coisa que pode acontecer, além disso ainda, é o cara chegou, você comprou 10 mil peixes, o fornecedor de alevino chegou lá para te entregar os 10 mil peixes e ele está vindo de uma outra piscicultura, sobrou um pouco de peixe dentro das caixas de transporte dele. E ele falar assim para você, ó, Soraya, sobrou 1.500 peixes dentro da caixa, você não quer ficar para você? Eu te dou esse peixe. Eu te dou esse peixe. E você vai lá e aceita esses 1.500 peixes a mais, por exemplo. Volume que seja. Você aceita mais esses peixes. Você ganhou essa quantidade de peixe. Sabe o que vai acontecer? Vai trazer piora de eficiência para o teu sistema de produção. Porque se você não conhece a capacidade de suporte, o máximo da quantidade de quilos de peixe que você consegue produzir dentro do teu viveiro, e você aceita mais peixes do que cabe dentro do teu viveiro, você vai fazer o quê? Você vai ficar um tempo alimentando esses peixes e inevitavelmente, você vai ter problema de chegar uma hora o peixe empacar, ou chegar uma hora, quando a capacidade de suporte atingir, os peixes começarem a morrer porque já não tem mais concentração de oxigênio, ou porque os parâmetros de qualidade de água começam a piorar tanto a ponto de que haja a mortalidade. Geralmente, nesses casos, o que acontece? Morre aquele peixe que está excessivo. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, né? Se o viveiro chegou de comprar 10 mil alevinos e você querer chegar a eles num peso maior. O alevino os 10 mil peixes chegaram em 1 quilo, 10 toneladas, só que você continuou alimentando para que eles ganhem mais peso. Aí ele ganhou mais um pouquinho de peso, né? Tá 1,50 kg. Você tem 10 toneladas e meia dentro do viveiro. A partir disso, você vai começar a ter mortalidade. Vai morrendo um peixe, 2 peixes, 10, 15, 20. Chega uma hora que o viveiro fica ali tão no limite, que tudo que for excedente, ou seja, toda aquela quantidade de quilos excedente, além das 10 toneladas que cabem no teu viveiro, morrem. E aí, sabe qual que é o grande problema? Você já gastou muito dinheiro até isso acontecer. Olha só. Imagine que você tenha lá, né, comprado, vou trazer um exemplo bem clássico para vocês aqui, inclusive um exemplo que aconteceu, é real essa história, tá? Imagine que você tenha um viveiro que caiba 3 mil quilos de peixe, tá? Um viveiro que, de acordo com o tamanho, de acordo com o volume de renovação de água, de acordo com toda a estrutura que você tem ali, cabem 3 mil quilos de peixe. Você consegue engordar 3 mil quilos de peixe dentro desse viveiro, tá? Essa é a capacidade de suporte do teu viveiro. E aí,
Só que você precisa pensar em 3.000 quilos de peixes, para você comercializar esse peixe, vai ser um peixe, né? Depende da espécie. Se for tilápia, se você for vender essa tilápia com 1 quilo, você precisa ter 3.000 alevinos de 1 quilo para ter 3.000 quilos de peixe, né? Isso tudo de acordo com o peso de cada espécie ou do peso que você vai comercializar o peixe que você está trabalhando aí. Ok. E aí, só que ao invés de eu comprar 3.000, caso real isso aqui, tá? Que eu tô contando para vocês. Só que ao invés de comprar 3.000 alevinos para fazer as minhas tilápias chegarem em 1 quilo e com isso ter 3 toneladas de peixes, eu fui lá e comprei 21.000 alevinos. 21.000 alevinos e coloquei os 21.000 alevinos nesse meu viveiro que só cabem 3.000 quilos de peixes. O que vai acontecer? Lembra o exemplo que eu dei ali atrás? Que eu posso ter 3.000 quilos de peixes de 1 quilo, posso ter 3.000 quilos de peixe de 100 gramas, e aí isso muda a quantidade. Como eu tenho 21.000 alevinos, quando eu pego essa informação, né? 3.000 quilos, que é o quanto cabe de peixe dentro do meu viveiro, quantos quilos de peixe cabem dentro do meu viveiro, e divido por 21.000, eu vou ter ali aproximadamente peixes de 70 gramas, tá? Peixes de 70 gramas. Aproximadamente, tá? É que agora eu tô sem a calculadora aqui, eu não vou conseguir fazer essa conta. Quem quiser fazer, 3.000 dividido por 21. Vai me dar o peso aproximado que eu vou ter dos meus 21.000 peixes quando esses 21.000 peixes atingirem a capacidade de suporte do meu viveiro, que é de 3 toneladas. Se alguém fez a conta aí, confirma, é 70 gramas aproximadamente, né? Só que eu preciso fazer com que os meus 21.000 peixes cheguem no peso de comercialização. Eu não consigo vender 21.000 peixes de 70 gramas. Porque quem vende peixe de 70 gramas é o produtor de alevino, ou é quem faz a recria, que vende um juvenil. Eu não, eu produzo o peixe para engordar, eu quero vender o peixe gordo. E aí o que acontece? Eu cheguei nos 3.000 quilos de peixe. Para que eu chegasse em 3.000 quilos de peixe, eu vou ter gasto ali aproximadamente 2.000 quilos, não, 3.000 quilos de peixe, eu vou ter gasto aproximadamente 6 toneladas de ração, tá? Aproximadamente 6 toneladas de ração eu vou ter gasto, dependendo da conversão alimentar que eu tenho ali, mas pensando numa conversão alimentar razoável para a fase ali, vou ter gasto 6 toneladas de ração até então, para eu fazer 21.000 peixes chegarem até 70 gramas e eu ter 3 toneladas de peixe ali aproximadamente dentro do meu viveiro. Para eu ter gasto 6 toneladas de ração, eu vou ter gasto financeiramente, se eu paguei R$ 4 no quilo da ração, vou ter gasto aproximadamente, 6 vezes 4, 24 mil reais de ração. Eu vou ter gasto 24 mil reais de ração. E a partir desse peso, 70 gramas que eu falei para vocês, todo o excedente, tudo que eu for engordando vai trazendo piora na qualidade e vai morrendo peixe. E a partir dali começa a morrer peixe, se você não encontrar a solução, vai morrendo peixe. Aí, ok, morre um pouco de peixe, dá para um pouquinho mais de peixe chegar no peso, porque você diminuiu de 3 toneladas, né? E vai morrendo peixe. Vai morrer peixe até com que você, se você for insistindo, né? Até com que os teus peixes cheguem em 1 quilo de peso corporal, que é o peso de comercialização, mas que sobre somente 3.000 peixes ali dentro. Ou seja, você tem o custo com a compra do alevino, você tem o custo com a ração que vai ser utilizada ao longo desse processo e vai ter a mortalidade de todo o excedente de peixes que você tiver, a não ser que você encontre uma estratégia, um planejamento para ir fazendo retiradas de peixes de maneira parcial. Caso contrário, todo o excedente de peixes para aquele teu viveiro acima da capacidade de suporte vai morrer enquanto você insistir em fazer aquele peixe consumir ração para engordar, consumir ração para engordar.
todo o excedente vai ter mortalidade. Então, se você não conhece o tamanho do teu viveiro, se você não conhece o volume de renovação de água, se você não sabe qual é a capacidade de suporte do teu viveiro, você vai correr o risco de continuar comprando a quantidade de peixes errada. Você vai correr o risco de continuar o tempo todo comprando peixes que vão morrer ao longo do ciclo de produção. E isso é muito ruim, porque você não está só perdendo o peixe, não é só o peixe que morre, é o dinheiro da ração que você gastou até que esse peixe morresse. Porque até ele morrer, ele consumiu um volume de ração, né? Então, para esse exemplo que eu dei aqui, né, o piscicultor gastou lá os 24 mil reais com a ração, mais vamos dizer que tenha morrido 18 mil peixes lá, mais os 18 mil peixes que ele comprou de alevino, vamos dizer que ele pagou 350 reais no milheiro, mais 6.300 reais de custo com alevino, então 24 mais 6.300 já são 30 mil reais, gastos que não vão retornar para teu bolso. Única e exclusivamente porque você não sabia que o volume de renovação dava ou não para que você usasse aquele volume de peixes que você está colocando no teu viveiro. Né? Outra coisa que acontece muito, a pessoa acha que tem um volume de renovação de água, que aquele volume de renovação de água é, nossa, eu tenho muita renovação de água. Vai mensurar, é 2%. 2% não dá para produzir nem 1 quilo de peixe por metro quadrado, para falar bem a verdade. Não dá. Não dá. Não é que não dá. Dá, mas você não vai conseguir chegar no peso de abate sem colocar a quantidade de peixes pensando no peso de abate. Você tem que fazer esse ajuste. E se você fizer isso, a eficiência é muito maior. Se você fizer isso, a sua chance de erro é muito menor. Então, o que tem muita gente que faz? Acha que tem muita renovação de água, vai lá e coloca a quantidade de peixe. Aí o peixe começa, um dos primeiros sintomas, né? Começa a ter muita matéria orgânica acumulada, começa a ter excesso de fitoplâncton, mas o primeiro sintoma é você percebe que o alevino ele começa, né, já o peixe, dependendo do tamanho que ele tiver, ele já começa a ficar boquejando na superfície, buscando maior concentração de oxigênio, né? Então o peixinho lá na flor da água, né, pedindo mais oxigênio. Aí você vai lá, né, para quem já sabe, quem já é meu aluno, quem já me assiste aqui sabe que se o peixe está lá pedindo água, boquejando na superfície, é porque ele já está sofrendo há horas. Ele já está sofrendo há horas. E a concentração de oxigênio já está zerada ali nesse momento, né? Quase zerada, quando o peixe já está na superfície. Então, aí, opa, nossa, meu peixe está faltando oxigênio para o meu peixe. Ok. Vai lá e compra um aerador. Aí o piscicultor vai lá e compra o aerador. Ok, o aerador vai trazer uma maior disponibilidade de oxigênio para dentro do viveiro, né? Já falei isso para vocês. O problema é que dependendo da quantidade de peixes que você tem em excesso dentro do teu viveiro, só o aerador não resolve o problema 100%. Por quê? Porque o aerador ele traz para você aumento de aporte de oxigênio. Mas quando você tem uma quantidade de peixes além do volume de peixes que cabem dentro do teu viveiro, o que mais que acontece? Acontece uma maior excreção de peixes, porque você vai jogar, né, mais ração. Então, se joga mais ração, tem maior produção de excretas, de fezes de peixe. Se eu tenho maior produção de excretas, eu tenho também maior quantidade de matéria orgânica sendo produzida dentro do viveiro. E se eu tenho maior quantidade de matéria orgânica sendo produzida dentro do viveiro, eu tenho também maior quantidade de fitoplâncton. Ou seja, começa todo aquele problema, efeito cascata, efeito, né, dominó ali que a gente tem dentro. Muito peixe, mais ração, mais excreta, mais matéria orgânica, mais fitoplâncton, mais decomposição de matéria orgânica, mais amônia, mais nitrito, menos oxigênio, tudo piora. Então, se você só coloca o aerador pensando em colocar maior aporte de oxigênio, que o volume de renovação de água também me ajudaria a ter esse maior aporte de oxigênio, né? Só que eu esqueço de de trazer mais eficiência de remoção de matéria orgânica, cara, isso tá zoando com o teu sistema.
Tá zoando com o teu sistema, porque te dá uma falsa sensação. Você vê lá o peixe, né, boquejando, você coloca o aerador, puf. Ai, resolvi com a mão, resolvi meu problema. Porque, sim, se o teu problema naquele momento for baixa concentração de oxigênio, o peixe vai descer, ele vai parar de pedir por oxigênio. O problema é que quando o peixe desceu e ele não está mais ali boquejando pedindo por oxigênio, você chega a ração. Preciso fazer meu peixe engordar, Quando você chega à ração, o peixe começa a produzir mais matéria orgânica, mais excretas, mais fezes. Chega um momento em que a quantidade de fitoplâncton está tão grande, a quantidade de matéria orgânica está tão grande, porque você só se preocupou em colocar mais oxigênio e não se preocupou em outros parâmetros que também são importantes e necessários para que você tenha a possibilidade de produzir a maior quantidade de quilos de peixe dentro do teu viveiro, que é matéria orgânica. Nesse caso aqui, né? Porque o aerador, ele não remove matéria orgânica. Qual que é o objetivo do aerador? O único objetivo do aerador é fazer incorporação de maior quantidade de oxigênio dentro do viveiro. Eu consigo com o oxigênio trazer alguns outros objetivos para dentro. Por exemplo, eu desestratificar camadas de água que estão estratificadas ali dentro do viveiro, né? Eu tenho um viveiro com profundidade e aí eu tenho coluna d'água estratificada. A qualidade de água já está ruim, né? Então, estou com com divisões ali. Então, está bem estratificada essa camada de água. Eu consigo fazer, com o uso do aerador, desestratificar essa água, essa coluna d'água. Essa é uma coisa que eu consigo. Se eu tenho muita amônia, eu consigo auxiliar o processo de solubilização, acelerar o processo de solubilização dessa amônia, mas não consigo remover 100%. Ou seja, quando eu tenho uma quantidade de peixes além daquilo que a minha renovação de água permite, além daquilo que o tamanho do meu viveiro permite, eu preciso ser eficiente não só em aporte de oxigênio, mas também em todos os outros parâmetros de qualidade de água. Por isso que eu bato tanto na tecla de qualidade de água. Por isso que eu bato tanto na tecla de capacidade de suporte. Se você não sabe o que é capacidade de suporte, vai no meu canal do YouTube, escreve lá, capacidade de suporte de peixes. Dentro do meu canal do YouTube tem um vídeo que te ensina a identificar a capacidade de suporte do teu viveiro. E é importante você saber a capacidade de suporte do teu viveiro por conta de tudo isso que eu estou te explicando aqui. Mas por quê? A capacidade de suporte é exatamente o ponto de equilíbrio de onde você tem a máxima quantidade de quilos de peixes que podem ser produzidos dentro do teu viveiro. Isso é eficiência de produção. Mas agora, não ache que você vai conseguir produzir o máximo da capacidade de suporte sem fazer controle, sem analisar a água, não vai. Por quê? Mesmo que você identificou a capacidade de suporte do seu viveiro, vamos dizer, você identificou, ok, parabéns. Eu sei que a capacidade de suporte do meu viveiro é 5 toneladas, ok. Só que, para que você chegue em 5 toneladas, quando o seu peixe quando todo o teu lote estiver chegando em 5 toneladas, isso significa que você vai estar com uma qualidade de água um pouco menor mesmo. É natural. É natural isso. Porque a gente está planejando isso. Para que você use aquele corpo d'água de dentro do viveiro até o limite, até a última gota, né? Que você use o limite mesmo. Que você chegue lá, opa, o peixe está chegando no peso de abate, eu preciso dar um ajustezinho aqui na amônia, eu preciso dar um ajustezinho aqui no oxigênio, vou reduzir um pouquinho a alimentação nesse horário, porque nesse horário eu sei que ele vai ter menor eficiência de conversão alimentar, mas é natural que você, quando trabalha pensando em máxima capacidade de suporte, que você tenha, sim, esses peixes, essa qualidade de água chegando já ali. Opa, eu tenho uma concentração de oxigênio menor, tenho uma concentraçãozinha de amônia. É natural isso. A gente trabalha para isso, inclusive.
Só que se você não entende nada sobre o controle, sobre qualidade de água, e se você não estiver monitorando, você não consegue prevenir. O dia que você vê que o problema está instalado, se você não está monitorando, você já vai estar perdendo peixe. Você já vai estar perdendo eficiência. Você já vai estar perdendo rentabilidade, perdendo lucratividade. É isso que você quer? Se você quer perder dinheiro com peixe, cara, fecha o olho, fala para o fornecedor de alevina assim, ó, me manda o tanto de peixe que o senhor quiser. Eu vou dar um jeito de produzir esse peixe. Aí chega lá, 21 mil peixes dentro do seu viveiro e você, se você não está preocupado em perder dinheiro produzindo peixe, vai fundo. Não estude, não entenda a capacidade de suporte, não saiba o seu volume de renovação de água, vai com força. Agora, se o teu objetivo é produzir peixe, é o meu, tá? É o meu objetivo. Que você produza peixe, trazendo rentabilidade, trazendo eficiência de produção, colocando dinheiro no teu bolso, aumentando, inclusive, a lucratividade que você tem, você precisa fazer monitoramento de qualidade de água, você precisa saber o que é capacidade de suporte, você precisa conhecer teu volume de renovação de água, você precisa planejar a quantidade de alevino que você vai comprar. Porque é assim que os piscicultores que são eficientes fazem. É assim que os piscicultores que estão aumentando suas áreas de produção, que estão melhorando a produtividade, que estão ganhando mais dinheiro, estão fazendo. É assim que se faz em todas as outras produções animais. Na avicultura, na suinocultura, né? Em todas. E ainda falo mais. Sim, a rentabilidade da atividade tem diminuído cada dia mais, não só na piscicultura, em várias outras áreas também, por conta do custo de insumo. É natural isso. Ninguém está vivendo num mundo fantasioso aqui, não. Eu sei o preço da ração, eu sei o preço do combustível, eu sei o preço da mão de obra, eu sei o preço da energia elétrica, eu sei. Mas eu acho que quem está perdendo dinheiro na piscicultura é que não sabe, que está achando que está vivendo num mundo aí lunático. Porque se continua fazendo errado, colocando a quantidade de peixes errada, mesmo sabendo quanto custa o quilo da ração, mesmo sabendo quanto custa o watt da energia elétrica, mesmo sabendo quanto custa a hora do teu funcionário lá na tua piscicultura, cara, é você que está rasgando dinheiro. Eu estou aqui para te ajudar a não rasgar, né? Então, tem que saber isso. Tem que saber isso. Eu tenho que ter a decisão e o planejamento da quantidade de peixes que cabem dentro do meu viveiro. Não, ninguém vende peixe por unidade, igual a gente vende boi. A gente vende peixe por quilo. O que adianta você vender você ter 21 mil peixes de 70 gramas no teu viveiro? Você vai vender para quem 21 mil peixes de 70 gramas? A não ser que você seja produtor de recria, vai vender juvenil, aí tá certo, deu certo. O planejamento tá ok. Agora, caso contrário, se você é piscicultor que vende peixe gordo para frigorífico, para peixaria, para restaurante, para o consumidor final, cara, você tem que fazer o negócio certo. Você tem que colocar a quantidade de peixes correta para que essa quantidade correta de peixes atinja o teu peso de comercialização. Ah, mas e se morrer lá uma quantidade de peixe? Ok, morrer 3%, até 5%, considerando o ciclo todo de produção, tá? Considerando todo o ciclo de produção. Até 5% de mortalidade tá dentro do ideal, dentro do aceitável aí. Até 5% de mortalidade está dentro do aceitável, no ciclo todo de produção. Salvo exceções, instalou uma doença, e aí foi uma doença que leva toda a sua produção, né? Mata muito peixe, porque quando vem doença, você corre o risco. Ok, né? Ainda dá para considerar, você não conseguiu controlar, não sabia como controlar, não tinha um técnico para contratar, enfim. Agora, você perder peixe em grande quantidade por conta de erro na quantidade de peixes, porque não sabia do volume de renovação que tinha, ou por qualidade de água, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Não dá. Não dá. É a mesma coisa que o cara da agricultura
não ter a produtividade de 100, 140 sacas de milho por hectare, porque ele não fez adubação. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o produtor de gado não conseguir fazer a cabeça de gado dele chegar em 15, 18 arrobas, porque ele não usou sal mineral, ele usou só sal branco na produção dele. É a mesma coisa. Cabe isso no mundo de hoje, onde os nossos custos de produção estão cada vez mais altos? Não cabe. Então, para quem acha que a piscicultura não é uma atividade rentável, eu sei por que você acha isso. Porque você não está fazendo do jeito correto. Porque você não está ainda aplicando todos esses conceitos que eu estou dizendo aqui. Capacidade de suporte, qualidade de água, monitoramento da qualidade de água. Dá para produzir água com baixo volume de renovação de água? Dá. Rentável, inclusive. Só que precisa ajustar a quantidade de peixe. Dá para produzir sem renovação de água? Água parada? Dá. Só que de maneira rentável. Só que você precisa ajustar a quantidade de peixes. Não é achando que, mas eu vi lá não sei aonde o meu vizinho que produz não sei quantos quilos. Cara, esquece o vizinho, esquece o outro. Olha para o teu negócio, olha para a tua piscicultura, olha para o teu sistema, aprenda o teu sistema. Quando você aprender o teu sistema, entender o teu sistema, aprender esses conceitos que eu estou falando para você, isso sim vai trazer eficiência para você. Você vai parar de ficar falando que o problema da baixa rentabilidade da piscicultura é a ração. Não é. A nossa margem de lucro tem reduzido? Sim. Mas a falta de eficiência produtiva, de falta de conhecimento, é o que traz a pior consequência, porque no preço do insumo a gente não pode mexer. O preço do insumo a gente não pode mexer. E ainda vou dizer outra coisa. O mercado consumidor está doido para comprar peixe. Agora que a gente tem um mercado de exportação nas mãos, cada vez mais isso vai acontecer. A gente passa por épocas de dificuldade? Sim, eu sei que quem produz peixe nativo teve o problema da doença de rato, eu sei de tudo isso. Teve a pandemia que todo mundo deu uma segurada no dinheiro, e daí, ao invés de comer peixe que estava mais caro, comia frango, comia ovo. Tá tudo bem. Aconteceu isso em todos os setores. Dificuldades passam em todos os setores, acontecem em todos os setores da cadeia produtiva. A vida vai sempre ser necessária. Alimento sempre vai ser necessário. Uma hora a gente está em alta, outra hora a gente está em baixa. O mercado é dinâmico. Então, não me venham dizer que tá baixa a rentabilidade por conta do preço. O que você pode fazer para melhorar a rentabilidade se no preço da ração você não pode mudar? Porque tem gente que está tendo boa rentabilidade. Quem está tendo conversão alimentar aí de 1,5, 1,4, até 1,6 nos nativos, está tendo rentabilidade? Por que você não está tendo? O que você está fazendo de errado? Não precisa me dizer, não. Olhe você consigo mesmo. O que é que você ainda não está fazendo na tua piscicultura que você não está colhendo a lucratividade, a rentabilidade que é possível dentro da sua piscicultura? O Edson perguntou aqui para mim, no Insta. Uso de biorremediadores ajuda nos cultivos? Sim, Edson, ajuda muito, tá? Inclusive é uma das alternativas que a gente tem para me ajudar na eficiência de remoção de matéria orgânica. Me ajuda a ter melhor desempenho, melhor produtividade, dependendo do ponto de equilíbrio ali, inclusive, me ajuda a ter uma maior produtividade, tá? Quando temos 100% de remoção de água, dá para aumentar quantos quilos na produção? Não depende só dessa renovação de água, tá? Depende da eficiência de remoção de matéria orgânica, mas 100% de renovação de água por dia, né? Se você tiver ao longo do ciclo de produção todo, você consegue ali 1,5 kg, no máximo 2 kg de peixe por metro quadrado, tá?
Beleza, vamos ver se tem mais perguntas aqui no YouTube, vamos ver. Os meus alunos estão por aqui, o Dilson, já estou vendo o Dilson por aqui, o Adriano, o Renato Cariranha, cheio de aluno, muito bom ver vocês por aqui, José Aparecido, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo ok? Ok. Professora, me tira uma dúvida, em uma casa d'água, caixa d'água, com renovação constante, quantas tilápias de 200 gramas eu coloco para engordar? Renato, eu preciso ter que, nesse caso, tá? Saber volume de renovação de água e o quanto você vai conseguir fazer de remoção de matéria orgânica, tá? Tem que fazer essa continha aí. O Francildo Gomes está perguntando aqui, ó. Coloco 3.000 peixes, tá certo? Tem muita renovação de água, a quantidade tá certo. Francildo, qual que é o teu volume de renovação de água? Tenho muita água. Muito para você pode ser 5%. 5% não é muita, tá? Não dá para saber assim, eu tenho muito, tenho pouco. Muito para mim, até falei isso outro dia. Muito para. Quanto é muito? Quanto é muita cerveja para você? Para mim, uma caixinha de cerveja é muito. Para você é muito? Pode não ser. O muito depende do diferencial aí, tá? Joia, gente, tá? É isso. Aprendam, entendam. Quem tá com dúvida de quantidade de peixes, vai lá no canal do YouTube, escreve capacidade de suporte, que lá tem um vídeo onde eu explico sobre essa capacidade de suporte. Não tem como ficar com dúvida sobre essa quando você aprende sobre capacidade de suporte. Tá joia? Excelente final de semana. Tchau, tchau.